Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Hoje, nesta manhã, nós vamos meditar em Lucas, capítulo 7, no versículo 36 a seguir, nos diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus queridos, esta é uma lição, uma história que nós aprendemos muito com ela, quando nós olhamos a postura que Simão adotou e a postura que esta mulher adotou. E hoje nós vemos que a sociedade a qual nós vivemos, ela ainda tem a mesma postura de Simão. Veja bem, irmãos, Jesus, ao questionar Simão pela atitude dele, porque ele vai olhar para aquela mulher e vai julgar ela pecadora e vai gerar uma certa incredulidade nele em relação a Cristo, se realmente ele era profeta, por ter aceitado aquela mulher, porque na mente dele, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Porém, Jesus, ele, conhecendo a mente de Simão, sem esse pronunciar uma palavra, mas do pensamento ele já tinha consumado que Jesus, ele não era profeta coisa nenhuma, porque aceitou uma pecadora ungir os pés dele. Meus irmãos, esse é o retrato da sociedade. Muitas das vezes olha para as pessoas e julgam elas inalcançáveis, ou seja, o pecado delas não tem como, não tem solução. Mas Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo: filho, eu te amo, você é importante, eu tenho um propósito na tua vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque não é simplesmente você falar: Jesus, entra na minha casa, cantar aquele hino de Zaqueu, Entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Simão convidou Jesus para entrar na casa dele. É o que eu quero que você entenda. Simão convidou o Senhor para estar ali. Mas Jesus, ele não quer apenas ser convidado. Ele quer ser honrado em nossas vidas. Lembra de quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria e de Lázaro? Por que Marta foi reprovada? Ela não abriu a porta para Jesus? Ela não convidou Jesus para entrar? Sim. Porém, Jesus, ele não foi tratado com honra. Simão abriu a porta para Jesus entrar, mas ele não tratou Jesus com honra. Tanto que o Senhor vai questioná-lo. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Por que água para os pés? Era um costume daquela época. Não tinham estradas pavimentadas como hoje. Sapatos que protegiam os pés. Não, eram sandálias entreabertas e os pés ficavam empoeirados. E quando essa pessoa chegava em casa, o anfitrião sempre tinha à porta ali um servo para lavar os pés dos convidados, para tirar a poeira. E Jesus vai dizer: não me deste água para os pés. Você já se sentiu, você já teve a experiência de, eu creio que sim, andar de chinelo numa estrada poeirenta e seus pés ficarem ali suados, cheios de poeira? Imagina o desconforto que é isso. Eu sinto muita gastura, né? Quando as minhas mãos estão sujas e poeira nos meus pés. Eu estou sempre lavando, porque isso me causa uma gastura, é um desconforto muito grande. E o Senhor não foi tratado com honra. Segundo, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. O que é ósculo? É aquele beijo no rosto. Um costume também daquela época. Não, Jesus não foi tratado com honra. Jesus foi tratado como um qualquer ali na casa de Simão. Terceiro, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ou seja, o Senhor vai reprovar Simão ali 3 vezes, em 3 atitudes que ele não teve de honra, ao passo que aquela mulher teve ali, mesmo sendo uma pecadora. E Jesus vai contar essa história aqui desses credores, um que devia 500, o outro que devia 50, e ambos foram perdoados. E com certeza aquele que devia 500 credores, ele se achou numa posição de mais gratidão com aquele Senhor, porque a dívida dele era impagável e ele foi perdoado. Jesus olha para essa mulher e coloca na mesma situação daquele credor de 500, dizendo: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Você entende isso, meu irmão? Ou seja, o Senhor está dando àquela mulher, aqui no versículo 47, ele diz: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Como profeta, como filho de Deus, ele sabia dos pecados dessa mulher. Mas os pecados dela não roubou dela o direito de receber o perdão. É isso que eu quero que você entenda. Isaías vai dizer, no capítulo 1 de Isaías, que ainda que os nossos pecados eles sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve quando nós nos arrependemos, como essa mulher teve uma atitude de arrependimento para tocar em Jesus e receber o perdão. Mas enquanto você retrair ou reprimir a sua necessidade de pedir perdão e reconhecer os seus pecados, você vai estar como Simão, convidando Jesus para entrar em sua casa, apenas de palavra,
Jesus nunca foi honrado na tua vida. É preciso que nós venhamos conferir a devida honra ao Senhor. É preciso que nós venhamos verdadeiramente nos prostrar, cair aos pés do Senhor. Como essa mulher. Quando ela vai até Jesus, ela tem essa postura. Ela não está ali bajulando o Senhor. Não, mas ela entende, eu sou pecadora e eu preciso de perdão. Eu preciso ser perdoada, me toca, me transforma, eu preciso de uma mudança. Por isso Jesus vira para ela no meio dos seus acusadores. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. O arrependimento, ele gera perdão que traz sobre nós a salvação. Aquela mulher alcançou não só o perdão de Jesus, mas ela alcançou a salvação para a tua alma. Imagine, o Filho de Deus, a tua fé te salvou, vá em paz. Que garantia grande aquela mulher saiu dali. Por quê? Por causa de um gesto, uma atitude de honrar o Senhor, de reconhecer o seu estado deplorável e pedir a Deus perdão. É o que o Senhor espera de mim, espera de você. E que nessa manhã venhamos nós ter uma postura, não de Simão, mas dessa mulher pecadora, dessa mulher que as pessoas julgavam como alguém desprezível no meio da sociedade, mas amada por Deus, quem a criou. Assim é eu e você, meu irmão. Somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Pense nisso. Coloque diante do Senhor hoje, nesta manhã, a sua necessidade de se converter a Ele. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para a nossa meditação, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração ao longo desse dia. Fique na paz. Shalom.